Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanham. Pedir àqueles que ainda não são inscritos, se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos vídeos, deixe seu joinha, deixe também seus comentários, seu comentário, pois tudo isso é muito importante para nós. Bem, o Brasil caminha para uma das piores ditaduras e, consequentemente, para um dos piores massacres de trabalhadores da sua história. Nós vivemos uma crise profunda que envolve a economia, que envolve a política e que envolve a saúde do nosso povo. Do ponto de vista econômico, o Brasil vem patinando desde o ano passado, pois cresceu apenas 1,1%. E o ministro Paulo Guedes disse na reunião do dia 22 de abril, aquela reunião ministerial, que investindo nas grandes empresas, o Brasil tem lucros, o Brasil cresce. Investindo nas pequenas, o Brasil tem prejuízo. Essa é a visão do governo federal, que não tem nenhum projeto, que não tem nenhuma proposta de crescimento da nossa economia, a não ser, na visão deles, vender aquilo que ainda nós temos de bens públicos para o setor privado. Bom, isso é muito grave e isso nós percebemos que, mesmo que a economia vir a crescer, a renda não será distribuída, a riqueza não será distribuída, e assim, cada vez mais acumulando a nossa riqueza na mão daqueles que sempre tiveram todos os benefícios do poder público. Do ponto de vista sanitário, nós estamos assistindo a alguns estados fazendo o afrouxamento do isolamento social. E é justamente no momento em que o nosso sistema de saúde está quase no colapso. O isolamento está sendo afrouxado justamente no momento em que a tal da curva não achatou. As mortes aumentam, mas está sendo flexibilizado o isolamento social, que é o único remédio que nós temos até agora para enfrentar o coronavírus. Agora, por que isso está acontecendo? Na verdade, é muito difícil, é muita pressão para que os governadores possam manter o isolamento social. Porque o presidente da República sempre caminhou na contramão do isolamento social. Sempre caminhou na contramão daquilo que a Organização Mundial de Saúde orienta, que é o único remédio que nós temos é o isolamento social. Aliás, o presidente chegou a reunir, a articular, a tramar com os empresários para poder pressionar os governadores de modo que o isolamento fosse rompido. Pois bem, o isolamento está sendo rompido, porque essa coisa de isolamento com consciência, com inteligência, isso é conversa. Na verdade, a abertura vai acontecer de forma total, o povo vai voltar para o trabalho, o povo vai encher as ruas, e sabe qual é o resultado? Nós vamos ter um massacre de trabalhadores, porque são os trabalhadores os que mais morrem, vítimas da Covid-19. E nós não podemos deixar de responsabilizar o governo federal, o presidente da República, mesmo que indiretamente. Porque é preciso sempre dizer, o governo sempre tratou com desdém essa questão da pandemia. Por quê? Porque o presidente da República, ele não tem escrúpulo, ele não tem sentimento. Ele que, na verdade, como ele bem disse quando era deputado federal, que
o erro da ditadura foi não ter matado uns 30 mil, agora chegou a vez dele lutar para que isso aconteça. O presidente demonstra que ele quer que morra milhares e milhares de pessoas e que fica uma sociedade mais livre, mais leve no ponto de vista dele. Morrendo negros, velhos, índios, LGBTs, os gordos, pessoas que ele não gosta. Esta é a situação. Bem, do ponto de vista do político, esta semana, ou semana passada, o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal disse que o Brasil vive uma situação semelhante à Alemanha de Hitler. Qual foi a Alemanha de Hitler? Hitler, mesmo antes de chegar no governo alemão, já tinha suas ideias fascistas. E quando lá chegou, procurou colocar em prática. E colocou sim elas em prática. Hitler defendia a pureza da raça alemã e considerava essa raça ser superior às outras justamente por ser brancos. Essa era a visão que Hitler tinha, e ele tinha o desejo de que um dia a raça alemã, os brancos de olhos azuis, dominassem o mundo. Defendia que essa raça fosse pura do ponto de vista genético. Por isso que associa o leite a essa visão fascista, como algo de pureza. Então, ao chegar no governo, Hitler foi colocando em prática essa visão, esses seus pensamentos fascistas, e na medicina foram esterilizando as pessoas que não fossem da mesma raça alemã, para que não procriassem. E os grandes afetados por essa política foram os ciganos. De modo que todos aqueles que pensavam diferente de Hitler, todos aqueles que não eram da raça pura alemã, pagaram, ou grande parte deles pagaram com suas vidas nos campos de concentrações. Esta foi, em rápidas palavras, a Alemanha de Hitler. Agora, o que isso tem a ver com Bolsonaro? Ora, Bolsonaro viveu 7 mandatos de deputado federal e sempre se postou como fascista. Bolsonaro sempre foi intolerante com aqueles que ele não gosta ou que pensa diferente dele. Bolsonaro não gosta de negros. Bolsonaro não gosta de LGBTs. Bolsonaro não gosta de índios. Bolsonaro não gosta de pobre. Bolsonaro, se pudesse, também faria uma seleção de raça aqui no Brasil, assim como Hitler procurou fazer na Alemanha. E agora, Bolsonaro, desde que foi candidato, sempre defendeu o armamento da população. E este é um assunto muito grave. Quem Bolsonaro pretende armar? Armar para quê? Bom, hoje nós temos 70% da nossa população que rejeita Bolsonaro. Você acha que Bolsonaro vai armar esse povo? Bolsonaro tem esse povo como inimigo. Você acha que Bolsonaro vai armar os inimigos? Claro que não. Bolsonaro pretende, com essa onda de armar a população, oficializar, institucionalizar as milícias deste país. Este é o objetivo. Daí, por que eu disse
que nós podemos viver uma das piores ditaduras e um dos piores massacres de trabalhadores. Vejam que no tempo da ditadura militar, de 64 para 85, os militares faziam suas barbaridades lá num canto mais recuados, né? E hoje que nós estamos assistindo na era Bolsonaro, é um bando de malucos, psicopatas irresponsáveis, agredindo as pessoas de bens nas ruas desse país. É aqueles 300 que estavam alojados lá na esplanada do Ministério. Esse povo é que serão armados. Então imaginem vocês, esse povo armados, saem na rua atirando em quem eles acham que é inimigo, e aí o que vai acontecer é uma carnificina, caso esse projeto venha a ser concretizado. Bom, uma coisa é certa, os militares já estão no governo. Nós já vivemos um regime militar. A única coisa que ainda não foi feito foi trancar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. E existem várias ações contra Jair Bolsonaro que pode levar à cassação do presidente Jair Bolsonaro, como a cassação da chapa Bolsonaro e Mourão. Existe uma ação no Supremo Tribunal Federal, existe ação no Tribunal Superior Eleitoral e existem vários pedidos de impeachment na Câmara dos Deputados. Agora, quando o ministro Celso de Mello diz que é quase que irreversível o golpe, a grande pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: o Supremo Tribunal Federal vai realmente enfrentar o Bolsonaro e, se tiver comprovação de crimes, irá caçar o Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal? A mesma pergunta podemos fazer para o Tribunal Superior Eleitoral. Eles irão caçar o mandato do Bolsonaro caso tenha provas? A mesma pergunta podemos fazer para o Congresso Nacional. Aliás, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, parece que vive em coma, que não fala mais nada, que não age, e dias atrás apareceu de forma muito dispersa, dizendo que o Brasil enfrenta dificuldades, mas que o impeachment é uma coisa que deve pensar com carinho. Essa gente não está com medo? Tanto o Congresso quanto o Supremo Tribunal Federal? Se Jair Bolsonaro for cassado, ele irá aceitar o resultado? Se ele for cassado só, o Mourão continua como presidente e os militares continuam. Se vier as eleições de 2022 e um governo civil for eleito, os militares irão entregar o poder? Se a chapa for cassada dos dois, eles vão entregar o poder agora? Então essas perguntas eu sei que muita gente está fazendo. Mas aí você deve estar perguntando também: Daniel, então não tem solução? Tem solução. E a solução está dada. São 70%. Nós somos 70% do povo que está dizendo não ao Bolsonaro. Do povo que quer Bolsonaro fora do governo. Que quer o fim do governo Bolsonaro. Não só do presidente. É 70% da população. E, como sempre, quem traz a solução são os trabalhadores. E esta mensagem foi dada quando no domingo as ruas do país começaram
as manifestações pela democracia. Como exemplo, nós vimos aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, através das torcidas organizadas dos times maiores aqui da cidade de São Paulo, mas não aconteceram só aqui em São Paulo. Então não enganam vocês, aliás, graças o povo está indo para as ruas. Aí eu abro um parênteses para dizer que o momento não é propício, mas eu não posso ser irresponsável e dizer não. Porque quem foi para a rua no domingo passado sabia do risco que estava correndo em função do coronavírus. Acontece que as pessoas estão percebendo que nós estamos no limite. Ou nós vamos para a rua fazer manifestações de massas, como aquelas que aconteceram em 1984, para frear essa ameaça que esse governo miliciano está fazendo, ou então a situação ficará muito pior. Então o povo está acompanhando atentamente aos fatos e podem ter certeza que aquelas manifestações de domingo foi o pontapé e o povo agora irá para a rua defender a democracia do nosso país. E todos nós devemos, de uma forma ou de outra, encampar a luta de fora governo Bolsonaro, não a ditadura, e sim a democracia. Um grande abraço a todos. Tenho certeza que o povo vai vencer. Até a próxima.